Fala galera, aqui é o Luiz do canal do Luiz. Hoje vamos para uma análise rapidinha, não tão detalhada, das diferenças e se vale a pena adquirir o iPhone 13 em 2025 ou o iPhone 14. No caso aqui é um 14 Plus, mas podemos levar em consideração como se fosse um iPhone 14. Bom, para primeiras impressões, ao meu ver, o iPhone 13 hoje em dia já não vale mais a pena. Por qual motivo? Preço ainda um pouco elevado e o tempo de lançamento. Ele lançou em 2021, já estamos em 2025, já vai lançar o iPhone 17. Então acho que já não compensa mais pegar um iPhone 13 em 2025. O iPhone 14 é um aparelho interessante, só que não tem tanta diferença em relação ao 13, mas já dá uma boa melhorada. As diferenças maiores é o quê? Ele tem 6 GB de RAM, que para mim é a principal diferença. Ele também tem autofoco na câmera frontal, que esse aqui não possui. E ele também tem um núcleo a mais GPU, mas que ao meu ver não faz praticamente nenhuma diferença. Acho que o 6 GB de RAM é mais relevante em relação ao 13, entendeu? Só que ao mesmo tempo o iPhone 14 está muito próximo do iPhone 15 em valor. E aí eu já acho que vale muito mais a pena pegar o iPhone 15, entendeu? Agora, se você tem um iPhone antigo, um XS, um XR, e conseguir pegar um desse em promoção abaixo de 3 mil, que eu não lembro de ter visto, aí sim vai valer ainda pegar o iPhone 13. Se você encontrar ele abaixo de 3 mil reais lacrado. Mas acho bem difícil acontecer isso. Ou se você pegar um seminovo, se você tiver alguma pessoa que está com o celular bem conservado, talvez possa ser que vale a pena, entendeu? Eu sou usuário aqui do iPhone 14 Plus, gosto muito. Essa versão 14 Plus vale muito a pena, só que tá escasso achar ele. Quando acha, tá muito caro. Eu paguei 4.050 nele, parcelado. Não foi nem à vista, foi parcelado. Então, ao meu ver, vale muito mais a pena nesse preço adquirir um iPhone 14 Plus em relação ao 13 ou até em relação ao 15, a depender, porque o 14 Plus ele é bem grande e tem bastante bateria. Agora o 15 tem uns diferenciais, tem a ilha dinâmica, ele tem um processador um ano mais na frente, ele tem a câmera de 48 megapixels, aí tudo isso tem que botar na ponta do lápis. Mas, a priori, eu acho que não vale a pena pegar o 13 em 2025, eu acho que vale a pena sim pegar o 14, a depender do valor. Mas se o valor estiver próximo do 15, é bom juntar mais e pegar logo um 15. Essa é a minha opinião. Mas aqui é só não é nenhuma análise, é só uma conversa em relação a se vale a pena o i13, se vale a pena o 14. Em relação a câmeras também é praticamente a mesma coisa. Deixa eu achar aqui uma foto. Aqui, ó. Aqui eu tirei uma foto aqui da sala e é muito parecido. Até porque a câmera do iPhone 14 Plus é basicamente a câmera do 13 Pro Max. Então ele tem uma melhorinha, uma melhorada bem leve em relação ao 13 normal. Mas é algo assim que você só vê, você tem que dar um bom zoom e você vai ver provavelmente alguns detalhes a mais. Só que é basicamente a mesma coisa. Eu acho que a do 14 Plus está com um pouquinho de mais detalhes, só que é quase nada. Eu não sei se dá para perceber aqui. É capaz de vocês acharem que tá a mesma coisa, porque é basicamente isso. A diferença é muito pouca. Tem a questão do notch também, as bordas. Apesar que eu acho na minha visão que a borda do 13 tá um pouco maior que a do 14. Olha aqui dessa parte lá do cantinho aqui, parece que é um pouquinho maior também. Mas são detalhes detalhados, vamos dizer assim. São pequenas coisas, só diferença. Também temos aqui o AnTuTu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Do iPhone 14 Plus e do iPhone 13. Você vê que a diferença é mínima. E por incrível que pareça, a memória do 14 Plus deu inferior à do 13. Eu não entendi, porque o 14 Plus tem 6 GB de RAM, enquanto o 13 tem 4. Mas você vê que em relação ao desempenho eles são muito próximos, praticamente.
Eu não entendi, eu fiz o teste 2 vezes e as 2 vezes o 14 Plus deu menos do que o 13. Não entendi o motivo, mas teve alguma coisa aqui. Mas aqui, já que é um teste sintético, eu acho que não implica muito. Mas aqui você vê que eles têm um desempenho muito próximo, entendeu? Então, é aquilo. Eu acho que não vale o 13 pelo preço que está sendo praticado, mas tem essa questão do só ter 4 GB de RAM, que isso pode implicar nas próximas atualizações, na multitarefa, de ele recarregar mais vezes o aplicativo, então ele vai pesar um pouco antes. Ele não tem autofoco na câmera frontal. Esse aqui tem um GPU, sei lá, 10% melhor, besteira, mas é um celular mais recente. Tem umas besteirinhas a mais também, mas é bem pouca coisa. Só que eu já eliminaria esse aqui. E se você quer muito pegar um 13, daria para partir muito bem para um iPhone 16Z, entendeu? Você praticamente ia perder só a câmera ultra-wide, mas que às vezes a gente precisa de usar realmente. Só que muitas das vezes eu não uso. A maioria das vezes, a maioria não, 95% das vezes eu uso a câmera principal. E a câmera ultra-wide ela acaba distorcendo muito, entendeu? E a resolução é inferior, então acaba que eu evito de usar ela, só realmente uma necessidade, entendeu? Então eu acho que você ter um processador muito superior, um A18, você ter o Apple Intelligence, você ter aqui o botão de ação, se não me engano o nome, e você pode usar para vários recursos, eu acho que é bem interessante. Eu tenho aqui também o iPhone 15, e eu acabei de fazer o teste aqui do AnTuTu, e olha isso. Ele deu menos do que do iPhone 14 Plus. Não entendi o motivo. Não entendi o motivo. Mas você vê também que o desempenho é bem próximo. Entendeu? Eu vou refazer aqui esse teste, mas de antemão ele é bem parecido. Entendeu? Mas assim, você vê que as diferenças são poucas. Aqui mesmo, a diferença maior que você vai achar é a ilha dinâmica. A ilha dinâmica dá uma boa diferença. Fica bem bonitinho e tem alguns recursos. Eu também acho que a borda desse aqui é um pouco menor em relação ao 14 Plus que eu tô aqui. Deixa eu ver aqui. Se dá pra ver melhor. Mas é bem parecido o aproveitamento de tela. Você vai ganhar aqui uma câmera de 48 megapixels. A ilha dinâmica, processador um ano mais à frente também, entendeu? Mas são besteirinhas que, ao meu ver, não implica tanto. Claro, se você tem um 14 normal na disputa, o 15 vale muito mais a pena. Ah, tem um fator aqui que eu esqueci de mencionar, tem um USB tipo 6, isso aqui é sensacional. É uma diferença da zorra. Mas, tirando isso, se você tem um 14 Plus com preço próximo desse, eu não diria o mesmo, mas eu diria assim, achei um 14 Plus por 4 mil e o 15 tá, sei lá, 4.200. Aí vai depender o quê? Você vai ter que decidir, tipo, eu gosto de celular grande. Se você gosta de um celular grande, não tem jeito, é o 14 Plus, que a diferença é bem considerável. E a bateria também é bem melhor no 14 Plus, entendeu? Agora, se você fala assim, não, eu quero um celular com mais tempo, mais longevo, eu quero a ilha dinâmica, que realmente eu gostei muito, mas não deixa de ser uma perfumaria. A gente fala, é muito bonito, realmente dá um toque mais moderno, tem alguns recursos realmente no dispositivo, mas assim, não vai mudar a sua vida. Agora, o que eu acho que é um diferencial é a porta USB-C. E os 48 megapixels, na verdade, eu vou até tirar uma foto aqui, agora, para fazer um teste ao vivo, vamos dizer assim, mesma foto que eu tirei do outro. Vamos ver aqui. Dá uma aproximada. Daí você vê que realmente está bem mais detalhado. Não é que bem mais detalhado, mas você vê uma qualidade melhor e você consegue aproximar mais do iPhone 15. Mas eu digo, os 48 megapixels ajudam, mas não vai mudar a sua experiência
totalmente. E ele tem um zoom de 2 vezes digital, sem praticamente perda de qualidade, entendeu? Isso aqui se dá a partir da câmera de 40 megapixels, que você consegue dar essa aproximada. Aí eu acho interessante. No quesito geral, eu acho que hoje o aparelho que mais vale a pena para você comprar dos iPhones base é o iPhone 15. Como eu falei, como diferencial do 14 Plus, se você achar, por ser grande e ter bem mais bateria, entendeu? E a diferença não ser uma diferença brutal de, ai meu Deus do céu, eu preciso de pegar o 15 porque vai me dar 2, 3 anos a mais. Não, nada disso. Você vê que é a diferença de 1 ano, então um vai funcionar um pouco melhor do que o outro daqui a alguns anos, entendeu? Mas nada assim de uma diferença muito substancial. Não vai ter como. Eu tô gravando aqui com o XS e ele funciona bem. Só que aí minha namorada já falava, ó, ele tá dando umas bugadinhas, às vezes dá umas travadinhas, etc. Ele já é mais lento para entrar no aplicativo. Você entra, o aplicativo vai carregar mais tempo do que um mais novo, que é natural, os aplicativos ficam mais pesados ao longo do tempo, vão atualizando e o processador é o mesmo desde o lançamento, obviamente. Então você vai trabalhar com aquele processador com um aplicativo que está em constante mudança, aprimoramento, fica mais pesado. Então é natural do celular ficar um pouco mais devagar depois de alguns anos de uso, entendeu? Mas você vê que o 10S usa um A12, enquanto esse aqui já usa um A15 e ainda com 6 GB de RAM. Esse aqui já usa um A16 com 6 GB de RAM. Então é 3 anos à frente, 4 anos à frente. Então você vai perceber a diferença, porém no uso geral é uma diferença que não é tão gritante. Eu acho que seria muito mais gritante você partindo até para um iPhone 10, um 8 Plus, um 7. Porque eu acho que teve um grande salto de desempenho no A12 em relação ao A11, mas não vi um salto tão grande do A10 para o A11, entendeu? Então eu acho que a partir do X e do 8 Plus, você sim consegue sentir e dizer assim, porra, realmente eu mudei de vida de celular. Já quando você sai de um A12, de um XS, você vai perceber outros recursos, porque é um celular que está muito mais moderno, entendeu? A tela melhor, aproveitamento melhor, câmeras melhores e tal, mas em relação ao desempenho, você não vai perceber um salto gigantesco. Eu digo até para esse, né? Não digo nem para esse, mas para esse, para um 14. Você não vai perceber um salto gigantesco. Você vai perceber, pô, o celular é consideravelmente mais rápido, é mais ágil, etc. Não fica travando, dando uns bugadinhos como o 10S dava. Mas no geral não é uma experiência, tipo, fora do normal. Mas eu tenho muito mais recursos agora. Eu acho um celular mais bem aproveitado, som melhor, câmera melhor, entendeu? É isso, gente. Aqui é só uma pequena análisezinha com essa, na verdade, entre o iPhone 13, 14 e o 15, para ver qual que vale mais a pena. Eu acabei só resolvendo gravar, não fiz nenhuma... não anotei nada, não fiz nada assim, só liguei a câmera aqui para gravar, mas espero que você tenha entendido. Eu aqui deixei um comparativo também do celular. O preço médio aqui do 13, do 14 e do 15. Então você vê que fica sempre em promoçõezinhas esse preço aqui, que é o que está hoje em dia, R$ 3.364. E aí você já tem que desembolsar R$ 500 para pegar um 14. Que até é plausível. Se você vai comprar novo, você pensa, pô, aqui eu vou ter provavelmente um ano a mais de atualização. Eu vou ter 6 GB de RAM. Eu vou ter a câmera do 13 Pro Max, então a câmera melhorzinha, mas é quase nada. E vou ter uma GPU a mais. Só que você vê que a diferença é bem besteira. Ah, e também tem o modo cinema em 4K, que aqui era só Full HD. E a câmera frontal, ele tem autofoco, que realmente é uma boa diferença. Então, se você juntar tudo isso, talvez comprando um novo, você fala assim, pô, vale a pena pagar R$ 15 a mais, porque não é nada fora do normal, mas esse 6 GB de RAM, esse autofoco na câmera frontal, entendeu? E essas melhorias a mais compensa os R$ 500. É melhor pegar logo um celular um pouco mais novo. Só que quando você vem pra cá, você fala assim, porra, com mais R$ 300 eu pego com menos de R$ 300 eu pego o 15, que aí já vem um chip mais atual, um ano na frente, melhor. A ilha dinâmica, que dá uma grande diferença, tem um aproveitamento melhor, tem recursos, é bem mais bonito também, apesar que muita gente pode dizer assim, pra mim não faz diferença nenhuma isso. Beleza.
Tem a câmera de 48 megapixels, que vai te dar o dobro de zoom, que esses aqui são 5 de zoom, esse aqui vai para 10 de zoom em filmagens. E ele vai dar uma foto com mais qualidade geral, porque além de ter uma abertura melhor, ele vai dar um zoom melhor, com mais qualidade. Então, quando você ampliar a imagem, você vai ver mais detalhes nesse. Mas eu digo que não é nada fora do normal também. É uma diferença que para mim não faz tanta diferença. Para mim, assim, a questão de valer a pena é o quê? Ilha dinâmica, USB tipo C e o processador mais recente. Eu acho que esses 3 fatores, pô, vale demais você pagar, sei lá, menos de 300 reais a mais. Muito. E vale muito você pagar 800 reais a mais do que o 13. Nem se compara. E ainda tem uma bateria um pouco melhor também. Entendeu? Então, eu acho que o 15 hoje é o celular que mais vale a pena você pegar. Tem muita promoção dele de 4 mil. Já vi promoção dele de menos de 4 mil. Entendeu? Já vi do 14 de 3.500, já vi, mas tô vendo pouco hoje em dia. E do 13 eu acho que o melhor preço realmente é esse agora. Já teve ele de 3.200 e pouco, mas eu acho que o 13 só vale a pena se você pegar por 3.000 fechado, 2.999, aí vale a pena você ir. Eu acho que vale, compensa, se você achar nesse preço. Mas... E olhe lá, né? Porque se você achar nesse preço, tiver a promoção do 14 por 3.400, é melhor ir logo no 14. E aí você vai pro 15 e aparece um de 3.800, fica naquilo. Se você não estiver desesperado. Ainda tem uma opção aqui que eu digo que seria a melhor de todas, tirando o 15, que é o iPhone 16Z, que pra mim, velho, tipo, vale muito a pena você perder uma câmera, que seria a câmera ultra wide, e pagar aqui, ó, tá 3.946 hoje, mas eu já vi muita promoção dele de 3.800, 3.700 já vi dele. Então, você fala assim, poxa, 3.000, vamos supor, 3.800. Vou botar 3.900, tá a diferença de 200 e poucos reais do 15. Aí você fala pra mim, pô, eu não faço muita... Assim, eu acho bonito a ilha dinâmica, mas assim, não vai mudar eu ter o bigodinho aqui, o Note e a ilha dinâmica que também ocupa próximo, sei lá, ocupa 80% do que o Note ocupa. Ah, é mais bonitinho, tem alguns recursozinhos, beleza, mas pra mim isso no geral não vai fazer tanta diferença. Poxa, se você olhou para isso e não viu diferença, e a câmera ultra-wide, você diz assim, porra, eu vou sentir um pouco de falta em alguns momentos, mas mais de 90% das vezes eu vou usar só a câmera principal. Então eu iria 16Z, porque o 16Z tem uma bateria bem melhor do que de todos esses outros modelos aqui. O 16Z tem um processador 2 anos à frente desse e 3 anos à frente desses dois aqui. Então, pô, já é uma boa diferença. Esse aqui já tem o botão de ação também, que você pode entrar com recursos. Então, ao meu ver, e outra, ele tem 8 GB de RAM. Então, um celular que vai dar realmente muito mais diferença em relação aos outros. Eu não digo que vai ser uma diferença brutal em relação ao 15, mas são 2 anos à frente e são 2 GB de RAM a mais, entendeu? Então, eu acho que o 16 já compensa muito. Se você consegue abrir mão da Ultra Wide e da ilha dinâmica, vale muito mais a pena do que o 15. O 15 também tem um brilho melhor e tem um pouco mais de aproveitamento de tela, mas muitas das pessoas não vão perceber isso, entendeu? Talvez só no sol, mas se uma pessoa não liga tanto para isso, não fica muito usando o celular debaixo do sol, também esse pico de brilho não vai ser uma diferença descomunal, entendeu? E aí as diferenças do 16Z vai ser muito melhor, que vai ser os 2 GB mais de RAM, o botão de ação, o Apple Intelligence, que ele já tem suporte, os dois de gerações a mais de processador, ou seja, vai ser um celular que vai dar muito mais tempo. Ah, eu quero ficar com o celular no mínimo 5 anos, ou até ele estragar. E para mim, o design do 16Z não me faz diferença em relação ao 15, eu não vejo. O 15 é só um pouquinho mais bonitinho com a câmera ultra-wide. Então o 16Z é a melhor opção, disparado em relação a todos, na verdade, entendeu? Então, vale a pena pesquisar e ver o que você quer. Eu, que fico com o celular no máximo 2 anos, talvez 3, mas acho difícil. No celular principal eu sempre vou ficar menos que 3 anos, 2 anos no máximo. Eu iria de 15, porque eu uso às vezes a Ultra Wide, mas são às vezes. Só que eu gosto mais do design do 15. Ele tem menos borda, ele tem a ilha dinâmica. Então acho que... E ele na verdade eu ia falar que ele é mais barato, mas ele não é mais barato, ele é mais caro. Mas eu preferia pegar o 15, que eu acho mais moderno e eu sou um pouco entusiasta em relação aos celulares, então eu acho bem interessante.
e eu vou ficar pouco tempo. Então, o desempenho que esse vai me dar mais não vai ser tão... provavelmente eu não vou perceber quase nada. O que eu vou perder é o quê? O botão de ação, que eu poderia ter alguns recursos que eu poderia colocar, mas é só um botão. Você pode botar, tipo, de ação, ligar, abrir a câmera, travar ele normal, como trava o... para deixar no silencioso, manter ele e botar algumas outras funções. Sei lá, abrir o WhatsApp com 2 toques, se você quiser, para abrir rápido. Mas assim, não acho que isso vai mudar a sua vida, entendeu? Então, eu acho que seria mais confortável ter uma tela com mais brilho, uma tela com um aproveitamento um pouquinho melhor, ter uma ilha dinâmica que deixa ele mais bonito, ao meu ver. Para muitas pessoas não vai mudar nada, entendeu? Então, nesse caso, eu pegaria o 15, mas se eu não ligasse, eu ia de 16Z tranquilamente. Eu já tinha até pensado, será que vale a pena vender meu 14 Plus e pegar o 16Z? Só que eu falei, não vou pegar não, porque talvez ele caia muito de preço e eu ia pegar ele mais caro. E o 14 Plus, ele tem uma tela grande, eu me acostumei. Apesar que isso você se acostuma e desacostuma. Vá por mim, muita gente fala que eu preciso usar tela grande. Realmente, tem gente que tem que usar tela grande, só não abre mão. Mas eu tava com um 10S, que é o que eu tô gravando aqui, que é da minha namorada, o secundário dela, que já foi meu. E antes dele eu tava com um Moto G, que eu esqueci até qual Moto G que eu tava. Era um Moto G que tinha tela de 6.8 polegadas, uma bateria de 6.000 mAh, uma telha basicamente. E eu fui pro XS e eu não me adaptei muito. A única coisa que eu senti muita falta foi a bateria, porque esse Moto G meu acho que dava mais que 2 cargas do que o 10S, entendeu? Só que depois eu fui para um Moto Edge 30 Fusion, só que ele é estreito e comprido, então não senti tanta diferença. E agora eu tô no 14 Plus, que ele já é mais largo, entendeu? Mas para manusear, um exemplo, um 15 aqui para manusear é bem mais interessante, um 15 normal. É bem mais interessante do que um 14 Plus ou um celular Pro Max, porque o Pro Max é bem maior. Deixa eu distanciar aqui. Ele é bem maior. Então, para você chegar aqui, ó, você tem que ficar fazendo isso aqui. Enquanto o 15, você segura aqui e você tá quase aqui em cima já, ó. Aí no máximo você dá uma escorrida aqui e volta. O outro você tem que dar umas 2 ou 3 para chegar no final, entendeu? Então acho que esse celular aqui é quase o tamanho ideal. Eu acho que o tamanho ideal hoje para um celular semi-compacto seria o iPhone 16 Pro com 6.3 e com menos borda. Então ele tá quase que um tequinho maior aqui só, que quase não vê diferença. Seria o ideal, entendeu? Gente, vou ficar por aqui, 22 minutos de vídeo. Espero que você tenha entendido essa conversa. E é isso, qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder, viu? Valeu!